Mayra, tu só tem que cuidar aqui, ó, quando chegar perto do zero. Quando chegar perto do zero. Ele vai reduzindo aqui, ó, Tá, 28. e aí aperta onde? Não, só me avisa. Só te avisa, tá. Eu volto a despertar aqui, senão a gente não pode esquecer. Quando chegar perto do zero, eu te aviso. Vai faltar 2, 3 pro zero. Então tá. Então hoje a gente vai falar das energias que circulam pelos nossos chakras. Por isso é importante a gente dar uma estudada nessa questão, porque são algumas das energias principais que circulam nos nossos chakras. A gente vai estudar nesse módulo 2 os corpos espirituais, né? A gente tem o corpo físico, o corpo etéreo, o corpo astral, o corpo mental. Em cada um desses corpos existem chakras. O duplo etéreo tem chakra, o corpo astral tem chakras. Alguns chamam diferente, até dizem que no duplo etéreo se chama nadis, e nos outros corpos seriam chakras. Bom, mas vamos chamar de chakras. Esses chakras, esses nadis, recebem essas energias, captam essas energias que vêm do Sol, que vem de Deus, enquanto concentrador energético, que é o Sol, e distribui essas energias para todos os seres vivos. E nós absorvemos parte dessas energias através dos chakras e também pela alimentação, respiração, alimentação. Nós também absorvemos parte dessa energia, não só pelos chakras. Bom, então, para isso é importante a gente entender, ter uma noção básica, né, de que são essas energias que são emanadas do Sol e os nossos chakras, o nosso corpo absorve para a manutenção da vida. Bom, na questão oriental, a Ramatiz traz essa concepção de 3 energias principais: a Forra, Kundalini e Prana. Forra, Kundalini e Prana. A Forra seria a equivalente à eletricidade, ao calor, enquanto energia, né? A Kundalini é aquela energia que vem do Sol, se concentra no centro da Terra e depois ela é irradiada para nós, novamente, para os seres vivos. E a energia prânica, né, ou prana, que é chamada de energia vital pelos próprios orientalistas, né? Essa energia vital, ela é responsável por toda a coesão dos átomos, a coesão molecular. Então, todos os seres orgânicos, seres minerais, animais, vegetais, seres orgânicos, os átomos de um mineral, de um animal, de um vegetal, de nós humanos, se ligam através da energia vital ou do chamado prana, que emana de Deus. Né? Bom, associando, para você ter uma ideia, assim, fazer uma associação com quem teve alguma leitura espírita, kardecista, o próprio Kardec e os livros lá de Emmanuel, do Chico Xavier, né? Vão associar a Forra, se fizer uma analogia, com a energia cósmica universal, ou, como é chamado também, fluido cósmico universal. Então, fluido cósmico universal, energia cósmica universal seria a Forra. Seria equivalente à mesma coisa.
Só que na literatura espírita, kardecista, eles chamam de energia cósmica universal. Que é essa matéria primitiva, que seria assim, uma energia primitiva, por exemplo. Tudo que é constituído através dessa matéria, energia cósmica universal. É claro que quando se fala que é uma matéria primitiva, é uma matéria não palpável para nós nessa dimensão. Mas essa matéria primitiva constitui tudo o que existe. Essa matéria primitiva é a matéria que Deus manipula para gerar tudo o que existe. De uma pedra a um ser vivo. Energia. Isso. Seria na concepção kardecista, essa seria essa energia cósmica, esse fluido cósmico universal. E a energia vital para a doutrina kardecista seria uma manipulação já dessa matéria primitiva. Para a doutrina kardecista, eles falam assim, a energia vital é a seguinte, esse fluido universal, quando é absorvido por nós, ele já se transforma em energia vital, necessária para a nossa vida. Essa seria dentro de uma concepção kardecista, mais kardecista, né? Mas nós vamos adotar essa concepção aqui, Forrar, Kundalini e Prana. Energias divinas que emanam de Deus e circulam pelos nossos chakras, pelos nossos nadis, dando vitalidade para o nosso corpo. Vida, saúde. Se nós tivermos problema na absorção dessas energias, nós vamos adoecer e morrer. O corpo não se mantém vivo, não se mantém vivo sem absorção dessas energias. Mesmo que ele se alimente, ele precisa dessas energias circulando pelos chakras. Bom, então nas leituras, aqui eu estou tentando mais ou menos resumir, trazer uma síntese do que tem lá nos textos e nos vídeos, né? No plano físico, o prana vai ser responsável pela coesão molecular, como se falou, pela união de cada átomo que vai formar o corpo. Mas no plano etéreo, no duplo etéreo, ele vai alimentar, vai ser essa energia que vai circular pelos chakras do duplo etéreo, dando energia para esse duplo. No plano mental, o prana específico vai também atuar no corpo mental, dando energia e vitalidade para aquele corpo mental. Então a gente vai ter pranas específicos de acordo com o corpo espiritual e o local que a gente habita. Porque você pensa assim, eu estou encarnado hoje, então eu absorvo um tipo de prana. Mas se eu estiver desencarnado, o prana que eu vou absorver vai ser diferente, vai ser mais que... Ele é essa questão da quinta essência, né? Ele é diferenciado. Ele já é uma outra qualidade de prana, digamos assim. Né? E a mesma coisa, se o espírito evolui, ele já não tem mais corpo astral, ele só tem um corpo mental. Ele não encarna mais. Nesse caso, ele vai também se absorver de prana, mas um prana muito mais rarefeito, muito mais específico, coerente com aquele local onde aquele espírito, que usa apenas um corpo mental, habita. Então, isso ele vai mudar. Isso tem no texto de uma maneira mais exemplificada, né? Para entender, porque a literatura ela trata bem mais da questão do prana, até do que das outras energias. E a própria literatura kardecista também, né, trata muito mais da questão da energia vital mesmo. Bom, continuando. Os 7 matizes, né, de prana. O prana, embora ele também, além de se manifestar de acordo com corpos espirituais diferentes, né, ele vai ter, como eu disse, se está no corpo mental vai ser um tipo de prana, no corpo físico vai ser outro tipo de prana. Mas, no plano físico,
no plano físico, a energia prânica, ela se irradia em 7 matizes diferentes, que seriam como se fosse... eu associei muito a energia dos 7 orixás, porque as próprias cores, ela vai assumir as cores do arco-íris, essa energia prânica. Ela se divide em 7 cores, amarelo, uma energia prânica, que é a amarela, que tem a cor amarela, uma que tem a cor laranja, uma que tem a cor verde. Ela vai se dividir em 7 cores. Cada uma dessas cores, estou assim vulgarizando até o termo para falar cores, mas não é só a questão da cor. A cor, ela é condizente com o tipo de energia prânica, né, da matiz prânica que está sendo irradiada. Ela se subdivide em 7. É como se vem uma energia e ela se divide em 7. Então, daqui a pouco a pessoa precisa de uma energia mais ligada para uma área. Então ela vai absorver mais um prana. Por exemplo, ela está com problema de saúde, precisa mais do prana verde, que tem lá a função tal. Ela vai absorver mais aquele tipo específico de prana. A própria, pelo que parece das leituras, assim, esse tipo de energia, ela está, de energia vital, ela está disponível de Deus para nós, e nós vamos absorver essas energias de acordo com as nossas necessidades, nas cores, né, e necessidades que a gente tem. Agora, uma coisa que o texto fala, que Ramatiz diz, é o seguinte: por exemplo, a pessoa que é muito brava, muito enraivecida, muito colérica, ela vai acabar absorvendo pranas ou matizes de pranas contaminados. Porque ela está desequilibrada. Então, como existem 7 cores que simbolizam as 7 matizes de prana nessa subdivisão em equilíbrio, se a pessoa estiver desequilibrada, desenergizada, descontrolada por qualquer questão, ela vai absorver energias contrárias. E aí pode até agravar a situação. Tanto que até ele diz que o próprio gato absorve muito essas energias negativas que circulam em razão, né, dos desequilíbrios dos seres humanos, né, essa energia prânica. Bom, ele traz também uma questão que é a seguinte, né, ele chama de matizes inferiores. Eu não consegui, porque não está muito explicado também no texto, porque parece estranho, né? É uma energia de Deus que vem e se subdivide em 7 energias positivas, pranas positivos com cores lindas. Mas ao mesmo tempo ela tem energias antagônicas opostas, que seriam as matizes inferiores, em função dos desequilíbrios. Mas daí fica pensando assim, né, se é uma energia divina, por que ela se transforma numa energia oposta? Isso é estranho, né? Me parece que isso é fruto da própria questão do antagonismo, né, do yin e do yang, do positivo e do negativo, e não uma questão de bem e mal, né, como tudo tem o seu lado oposto. Então, se eu tenho 7 matizes positivadas, eu tenho que ter 7 matizes que são negativadas, digamos assim, por ser o oposto, o yin e o yang que existe em tudo, né? E aí, claro, se o ser humano está desequilibrado, ele vai ter lá uma energia, vai transformar ela diferente. Ele vai ter que puxar, ele vai acabar puxando a energia desequilibrada que existe lá, porque ele precisa viver. Então existe uma energia mesmo para aquele ser desequilibrado poder se abastecer, entende? Eu acredito que seja mais ou menos assim. Se a pessoa é uma pessoa extremamente espiritualizada, ela vai absorver um prana luz amarelo, clarinho, né?
Tá, tem lá energia prânica para isso lá disponível. Agora, se é uma pessoa fanatizada, desequilibrada nos caminhos da fé, não sei o quê, vai ter lá daqui a pouco um tom de laranja, né? Que simboliza essa questão dos equilíbrios na área da fé e outras coisas e tal, que vai estar disponível, né? Aquela energia vital disponível para quem precisa, né? Para quem precisa não, todo mundo precisa de energia prânica. Então tem que ter algo que seja coerente à vibratória de todo mundo. Então Deus arquiteta para que tenham energias disponíveis para todos, equilibrados e desequilibrados. E aí se justifica o porquê que uma energia divina se transforma em algo antagônico, né? Não sei se eu consegui explicar. Entendi. Né? Porque parece estranho, numa primeira vista, a gente pensar que como algo divino vai ser negativo, mas a gente sempre tem um negativo ligado ao mal. E na real, o negativo significa ter uma disposição. Tu é que é um negativo, porque tu acha que a energia, na verdade, acho ela que não tem, a energia ela não é negativa, a energia na real é positiva. Ela é antagônica no sentido de ser uma matiz inferior, mas o bem e o mal, a ação positiva e negativa, quem faz é o homem, não é a energia. Acho que não. E aí ela retorna, talvez, conforme a gente recebe, talvez retorna o negativo da gente, volta, então deve ser mais ou menos isso aí. Quando tu consegue equilibrar, quando não, não. Ele continua falando a questão de prana e saúde. Isso é bem interessante, né? A questão, se a gente está com a falta de prana, muitas vezes a gente adoece, ou a gente está doente por não estar com chakras bloqueados, não estar conseguindo absorver essa energia divina, essa energia prânica. E muitas vezes a gente recorre do passe, né, do passe espiritual, para poder desbloquear um chakra, para poder se reabastecer dessa energia vital e de alguma forma voltar a ter saúde e equilíbrio. E a mesma coisa ele fala da questão do prana e do enfeitiçamento, quando ele diz o seguinte: a pessoa que está desequilibrada e está com falta de energia prânica, ela fica muito mais vulnerável para os ataques espirituais e para os feitiços, que é uma realidade. Se ela está em equilíbrio, está com chakras todos equilibrados, funcionando, com as energias de Deus circulando, ela está muito mais protegida de feitiços e de ataques espirituais. Não. A energia negativa que volta para ela, como ela está equilibrada, não faz um escudo, né? Sim. Um escudo. Bom, como é que funciona? Aqui mais ou menos eu desenhei porcamente, né, o que seria o caduceu de Mercúrio. Nós temos então a nossa coluna, né? Isso aqui representaria a nossa coluna, e nós temos desde do chakra básico, que começa aqui embaixo, até o coronário, nós teríamos uma linha reta que sobe, que seria chamada pelos indianos de Sushumna, essa linha. E nós temos depois em formas de serpentes, uma do lado direito e a outra do lado esquerdo, formando o caduceu, passando por cada um dos chakras. Chakra básico, chakra esplênico, chakra solar, cardíaco, e assim vai passando por todos elas se encontram em cada um dos chakras. Essas linhas em formas de serpente, que são chamadas de Ida e Pingala. Esse é o sistema energético do corpo, que não é visto. Isso está no nosso duplo etéreo. Existe essa circulação energética que vai ocorrer uma movimentação da energia por esses canais através de eletromagnetismo.
Eu questionei aqui as entidades do terreiro, porque eu tive bastante dificuldade com a literatura para tentar entender, e eles mais ou menos me falaram isso, que é uma questão eletromagnética. Uma é positiva, a outra é negativa. E sempre que existem energias diferentes, positivo e negativo de um lado, se forma um campo eletromagnético, e com a formação desse campo, a energia se movimenta, circula. Então, o que parece aqui? O que eles me falaram? Eles falaram o seguinte: de um lado, nós vamos ter a ida com energia positiva, que seria o prana, e do outro lado nós vamos ter uma energia que seria a forrar, digamos assim. Uma energia positiva, com cargas positivas, a outra energia com cargas negativas, circulando nesses canais. Essa energia que circula em azul é a forrar, a energia que circula, a que circula em azul é o prana, a que circula em vermelho é a forrar, né, na pingala, e a que vai circular no meio é a kundalini, a energia kundalini, as três energias básicas. Aqui nós vamos ter a kundalini circulando. E que cor ela seria? Não tem uma questão de cor, né? O que tem um texto até que eu coloquei lá na plataforma que diz o seguinte: na base do chakra básico, na bolsa da kundalini, existe armazenada essas três energias: forrar, a própria kundalini, e o prana. Está lá armazenado nessa bolsa. Né? E essas energias, quando nós absorvemos energia vital prana pelos nossos chakras esplênico, né, ou pelo nosso duplo etéreo, isso vai chegar até essa bolsa da kundalini e vai ocorrer essa movimentação energética pelos canais. Tem um estudo a respeito disso que fala da ascensão da kundalini, né? Dessa energia que sobe e vai até o coronário, essa energia que está lá, a kundalini, energia básica que está aqui, que chega lá no coronário. Quando ela sobe, acontece a ascensão do espírito, ele se livra das reencarnações. Mas para isso ele tem que conseguir total equilíbrio em relação às suas condutas e comportamentos, né? E conseguir total desbloqueio de todos os chakras, a ponto dessa energia que está ali, a kundalini, conseguir subir por esse canal central e irradiar lá em cima do coronário. Eu acredito que o que? Circula normalmente dos nossos nadis, nos nossos chakras e por esses canais, a forrar e o prana, e talvez até alguma coisa de kundalini, alguma pouca energia, mas ela não é concentrada a ponto de ter essa explosão efetivamente, que é a ascensão do espírito. E parece que as coisas mais ou menos funcionam assim. Até tenho aqui. Quanto tempo tem aí? 4. Tá, então vamos deixar para o próximo vídeo. Rapidinho.